Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no texto de Efésios, no capítulo 4. E Efésios, a porção que eu vou lidar com os irmãos agora, na verdade é um dos meus textos preferidos. E eu pensei exatamente que no último devocional nossa última quarta-feira, trazendo a reflexão aos irmãos, exatamente de trazer esse texto, que por vezes eu já citei em alguns momentos durante o sermão, e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. E particularmente, esse pedaço que vai começar falando sobre o serviço cristão, falando sobre o ministério, falando sobre serviço, falando sobre a cada um de nós recebeu um pouco do questão dos dons de Cristo, uma porção do dom de Cristo. E aí, a partir do versículo 11, o texto de Efésios vai dizer o seguinte, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Uma pausa aqui na leitura, deixa aberto. Então, primeiramente, a ideia inicial aqui do texto é apontar que o Senhor, de fato, é quem distribui os membros do corpo como Ele quer. É o Senhor quem coloca, é Ele que coloca uns como apóstolos, e aqui no contexto de igreja primitiva, hoje não existe mais apóstolo, biblicamente falando, né? Profetas, todos os profetas lá do Antigo Testamento que o Senhor levantou, profeta também no sentido de proclamador da vontade do Senhor, proclamador da palavra do Senhor, não aquele ideia profeta que tem algumas coisas de fechar os olhos e tem uma revelação da parte do Senhor, é o profeta que proclama a revelação que o Senhor já nos revelou na sua palavra. E ele dizendo então outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, dando a ideia muito clara, e isso a gente tem em muitos textos da palavra do Senhor, que é Ele quem dispõe os membros dentro do corpo, que é Ele quem nos capacita com os dons e chama uns para determinadas funções e outros para outras. Ele chama alguns de nós para pastores, Ele chama alguns de nós para missionários, Ele chama uns de nós para ministério dentro da escola bíblica dominical, para lidar com as crianças, para liderar um pequeno grupo. O Senhor tem na vida de cada um de nós o desejo de nos ver, então servindo, e é Ele quem nos capacita e Ele quem nos chama. E Ele vai começar então no versículo 12 a falar sobre o propósito disso. O propósito desse chamado, o propósito dos dons que o Senhor nos dá. E ele fala então que é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele vai deixar muito claro que todos nós fomos chamados com diferentes dons, com diferentes habilidades, para diferentes posições dentro do corpo de Cristo, com um propósito muito claro para desempenhar o nosso serviço, de forma que a gente gere o aperfeiçoamento dos santos e que gere então a edificação do corpo de Cristo. Então, quando a gente pensa em ter um dom, jamais vai ser algo simplesmente para eu me gloriar. Eu tenho o dom de pregar. Eu estou falando no sentido coloquial, popular da palavra mesmo. Eu tenho o dom de ensinar. Eu tenho o dom de evangelizar. Eu tenho o dom de fazer alguma coisa aí dentro do reino de Deus e aí colocando cada uma delas. E de nada adianta a gente ter os nossos dons se a gente não desempenhar o nosso serviço, se a gente não aperfeiçoar uns aos outros, se a gente não buscar a edificação do corpo de Cristo. E aí o texto vai seguindo dizendo então até que ponto a gente tem que crescer no conhecimento do Senhor, até que ponto nós precisamos nos edificar reciprocamente. E aí o texto vai dizer então que até que todos cheguemos, a edificação do corpo de Cristo deve acontecer. Versículo 13 de Efésios 14, né? Capítulo 4, versículo 13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé. A ideia de a gente ganhe um grau de conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que acha que a letra, no sentido de conhecimento bíblico, que a letra mata. Não, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos do Senhor, quanto mais nós nos edificamos reciprocamente, nós vamos caminhar para a unidade de fé. A ideia do crescimento não é daquela discussão vazia, teológica e sem sentido, mas a teologia no bom sentido da palavra, no sentido do crescimento do corpo, no sentido do entendimento do Senhor, no sentido de fortalecer-se na sã doutrina, na palavra do Senhor. E ele fala então também que até a gente chegar no pleno conhecimento do Filho de Deus.
A ideia, então, de não apenas ser um mero conhecedor rasteiro da palavra de Deus, alimentado somente com leitinho espiritual, mas de fato preparado para conhecer alimentos sólidos, buscando cada vez mais conhecer de Cristo, buscando cada vez mais conhecer do Senhor. Nós nunca devemos estar satisfeitos com o nível de conhecimento bíblico que a gente tenha. A gente nunca deve estar satisfeito com o nível de conhecimento da palavra de Deus que nós temos, com o nível de conhecimento do próprio Cristo que nós temos, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. A perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo vai dizer então para nosso agir, para nossa conduta. Não apenas um conhecimento vazio, não apenas um conhecimento inócuo, mas um conhecimento que gera uma atitude correta, uma medida, uma estatura agindo de acordo com a plenitude, estar cheio do Espírito Santo do Senhor. E ele até vai dizer, para que a gente não seja mais como um menino, levado ao redor, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando a gente não conhece bem a palavra do Senhor, quando nós não conhecemos bem o Senhor, quando nós não nos edificamos como deveria, a gente acaba sendo levado ao redor por qualquer vento de doutrina. Chega um maluco aí falando um monte de heresia, um monte de coisa louca, e as pessoas tudo seguindo atrás. E é o que a gente vê todos os dias. Recentemente eu tenho visto muita gente que eu pressupunha ter um bom conhecimento da palavra de Deus, compartilhando um vídeo de um determinado pastor famoso, militante político, e ele falando umas coisas assim, um absurdo, questionando a questão da onisciência e do poder de Deus. E um monte de crente que eu conheço, até ex-ovelha, se tiver algumas ovelhas me assistindo, compartilhou um vídeo recentemente, não é um direta para você, foi generalizado, que eu vi várias pessoas e dizendo, olha aí, isso que esse pastor está falando é verdade. E você vai ouvir o vídeo e ele fala de um jeito tão bonito, que se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente é levado a dizer, olha aqui realmente, que coisa linda que ele está falando. Falando sobre o lidar com a dor, falando sobre o lidar com o sofrimento humano versus soberania de Deus. Em outras palavras, ele diz que o sofrimento humano acontece e ele questiona a ideia de Deus soberano no controle de tudo, onipotente, onisciente. Ele questiona isso e falando como Deus de amor que se solidariza com a dor e o sofrimento e tudo mais. E um monte de gente compartilhando isso. Heresia pura. Então a gente acaba sendo levado ao redor por qualquer vento de doutrina, a gente acaba sendo disperso e sendo levado para onde a gente não deveria, porque a gente tem falhado no adquirir o conhecimento do Senhor. E o que de fato nós precisamos é cada vez mais nos fortalecer. E aí, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos não apenas eu estar preocupado com o meu fortalecimento espiritual, para o meu conhecimento da palavra de Deus, mas eu devo de fato me exercitar, buscar conhecer mais da palavra de Deus e cuidar também para que eu edifique os meus irmãos. Não adianta, em termos de corpo de Cristo, eu buscar entender e ter um bom conhecimento bíblico e não compartilhar esse conhecimento. Não, de fato, buscar que a gente cresça junto como corpo de Cristo, como de fato o Senhor quer. Então eu não devo apenas zelar pelo meu conhecimento bíblico para que eu não seja levado ao redor por qualquer vento de doutrina, mas também devo ter cuidado com o meu irmão, de estar atento ao conhecimento bíblico do meu irmão, de partilhar da palavra de Deus com o meu irmão. Uma igreja como a nossa, uma igreja sadia, ela cresce fortalecida no Senhor, porque ela vai crescendo fortalecida na palavra do nosso bondoso Deus. Não é por outro motivo, não é aleatório. É firmado de fato na palavra. E aí ele vai desafiar, e o que eu gostaria de enfatizar nesse momento, é que seguindo a verdade em amor, ele está apontando para a questão da palavra de Deus, vivida em amor. Seguindo a palavra de Deus, a verdade em amor, que nós possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que nós possamos de fato crescer cada vez mais no Senhor, crescendo em Cristo como corpo, não apenas, como eu disse, individualmente. E aí, por exemplo, aquele pessoal que defende a ideia do desigrejado, parece que eles não sei como é que eles leem esses textos bíblicos não, porque a palavra de Deus aponta para todo momento a ideia de corpo, para a gente crescer junto enquanto corpo, para a gente se fortalecer junto, para a gente abençoar uns aos outros, para a gente crescer junto, seguindo a verdade em amor, crescendo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí vem enfatizar o que eu gostaria de destacar, principalmente nesse momento, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado. É esse versículo particularmente que eu sinto muitas vezes de forma aleatória presente em alguns dos meus sermões. Todo o corpo,
bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba que ele vai falar, primeiro, fala que vem crescendo, seguindo tudo, aquele que é a cabeça, Cristo. Depois ele vai dizer, então, todo o corpo. Então eu não tenho que estar mais uma vez enfatizando que eu não devo estar preocupado só comigo, mas olhando de fato para que todo o corpo possa crescer como? Bem ajustado e consolidado, com o auxílio de toda junta, com a ajuda, com a justa cooperação de cada parte. É a ideia muito forte de que nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto povo de Deus, nós precisamos não apenas crescer, não apenas exercitar os nossos dons e talentos, mas buscarmos que a gente possa de fato crescer juntos, com a ajuda de cada parte, com a justa cooperação de cada parte, buscando de fato o crescimento do corpo como um todo, bem ajustado, com auxílio de todas as partes, efetuando o seu próprio aumento para a edificação do próprio corpo em amor. Então, meus irmãos, quando nós pensamos, e aí a gente precisa estar sempre atento a isso, quando nós pensamos na nossa igreja, seja você que é aqui da nossa igreja, seja você que eventualmente de outra igreja acompanhando nesse momento pela internet. Quando a gente pensa na nossa igreja, a gente sempre deve ter o sentimento de corpo. Sempre deve ter muito forte a ideia de unidade, de crescer junto, de se fortalecer junto, de fato cada parte ajudando uns aos outros, para a gente não ser aquele tipo de membro chato de igreja que repara nas coisas erradas, só fica apontando os defeitos e não ajuda, mas pelo contrário, que a gente possa se ajudar, ajudando uns aos outros, se fortalecendo no Senhor, crescendo em tudo naquele que é cabeça, Cristo, e que assim nós possamos de fato viver para a sua glória, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu tenho convicção no Senhor de que a Igreja Batista Plenitude ela vai continuar crescendo firme no Senhor. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando simplesmente de um crescimento numérico. Estou falando de crescimento no Senhor, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E eu creio que isso não, porque o crescimento da nossa igreja não é fruto de ação humana. O crescimento da nossa igreja é fruto da justa cooperação de cada parte, mas de fato do cuidado, do direcionamento, da capacitação do Senhor. E Ele que vai continuar então fazendo com que nossa igreja continue crescendo, que vocês possam, enquanto corpo particular neste lugar, estar cada vez mais firmados no Senhor, crescendo juntos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Com toda a ajuda de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, que esta igreja possa continuar efetuando o seu próprio aumento para a edificação deste corpo em amor. Amém, meus irmãos? Que nós possamos assim buscar cada vez mais crescer no nosso bondoso Deus.